Ok, pessoal, vamos lá então, lembrar um pouquinho da nossa aula de impressão. A gente tem aqui um PDF, nós queremos reproduzir essa impressão com todas as viewports. Vamos dar uma olhadinha então o que a gente tem. Primeiro aqui a gente tem uma planta na escala 1:75. Depois temos uma legenda também. Cada uma nós vamos colocar numa escala apropriada. Depois alguns outros elementos aqui, vamos ver a escala 1:20 e 1:50. Um elemento do mapa tátil, que é um outro desenho na 1:5 e 1:20. Então, portanto, para cada escala diferente, a gente vai fazer uma viewport, configurar a escala e depois fazer a configuração da impressão. No caso aqui, a gente vai gerar um PDF dessa planta. Vamos abrir o nosso AutoCAD, então. A gente aqui, de propósito, bagunçou o arquivo para nosso objetivo aqui. Então, primeira coisa, a gente está aqui no modo Layout, onde a gente coloca sempre o selo, às vezes legendas e nossa prancha. Está tudo vazio. Onde que está o nosso conteúdo de desenho? Está no Model. Então vamos lá aqui na abinha do Model, clicamos aqui. E nesse modo sim, que é o modo que a gente desenha, a gente tem todos os elementos aqui desenhados. Aqui tem a nossa planta, que vai ser na 1:75. Depois alguns elementos aqui que vão ficar na 1:20. Esse móvel 1:50. E essa legenda aqui, ela vai ficar na 1:50. Como é que a gente sabe a escala? Na verdade, aqui os textos foram configurados para essa escala. Então, a gente teria que ver o tamanho dos elementos e o tamanho do selo. Aqui nós já temos uma informação de que é para colocá-la na 1:50. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai lá para o modo Layout, que não tem nada ainda. Vamos abrir uma viewport e primeiro deixar o layer corrente desse elemento. Então vamos procurar aqui no janelinha dos layers, o layer das viewports. Cada desenho vai ter um padrão diferente. Aqui no caso é o BG Viewport, clicamos nele, ele fica ativo. Então a partir de agora, tudo que a gente desenhar vai ficar nesse layer Viewport. Vamos então agora aqui no Layout, Rectangular. Essa opção aqui, poderíamos fazer uma viewport poligonal, mas a gente quer só um retangulinho, então pode ser essa opção. Vamos fazer um retângulo bem grandão, não importa o tamanho ainda. Muito bem. O que acontece? A viewport é como se fosse uma janela que está olhando lá para o plano, um plano que fica abaixo da nossa prancha e model. Imaginem que o layout é uma mesa. E lá no piso a gente tem, no chão, vamos dizer assim, os nossos elementos de desenho. Então na mesa a gente vai abrir uma janelinha e vamos olhar lá para baixo. Esse é o conceito da viewport. Conforme o zoom que a gente der, ela vai alterar a escala. Então como é que a gente faz? Abrimos a viewport, vamos dar 2 cliques nela. O ícone de coordenadas muda, mostrando que a gente está dentro dessa janela. A gente pode livremente fazer um zoom, só que esse zoom aqui, o zoom in e o zoom out, não estão em escala nenhuma. Como é que a gente faz então? Sabemos que essa planta está na 1:75, então vamos aqui no canto direito inferior, abrir a lista de escalas e vamos escolher a escala que a gente quer. Se porventura não existir essa escala, depois a gente vai customizar. Por enquanto, vamos usar essa opção que já está pronta. 1:75. Aproximamos e agora a gente está em escala. Não podemos mais dar nenhum zoom aqui, porque senão a gente vai sair da escala. Então a gente pode fazer só um deslocamento lateral, que é o pan. Então agora a gente vai ajustar, saímos da viewport, o desenho não coube inteiramente ali, selecionamos a viewport e vamos arrastar aqui os grips até ficar certinho. OK. Com ESC a gente sai da seleção. Tá ótimo. Para não ter risco da gente perder essa escala, caso a gente entre sem querer na viewport, a gente seleciona a viewport e nós vamos trancar o zoom dela, trancar a escala. Canto direito inferior, a gente vem aqui, ó,
nesse cadeadinho e tranca. O que acontece? Entra na viewport, se eu quiser dar um zoom ele não vai deixar, porque está trancado. Então isso aqui evita que a gente perca a escala sem querer, por acidente. Ok, então vamos agora, já posicionamos nosso desenho aqui, no caso essa planta. Vamos pegar um título, eu deixei aqui de propósito vários títulos aqui do lado. Vamos pegar esse título da planta, que é esse aqui, ó. Então vamos lá no comando Move, selecionamos o objeto. Botão da direita do AutoCAD é o Enter, escolhemos um ponto e vamos posicioná-lo ali pertinho. Ok, joia. Agora a gente tem que ajeitar o tamanho desta prancha, que está muito pequenininha. Pode ser que a gente faça isso inserindo um bloco novo, às vezes usando o comando Stretch para alterar a prancha manualmente, mas nesse caso a gente tem um bloco dinâmico, depois a gente vai ver isso, que é um bloco que já tem opções de alteração automática. Então a gente vai clicar aqui, esse bloquinho tem ali um triangulinho, a gente clica nesse triangulinho e aqui está disponível vários tamanhos. Vamos agora experimentar. Ó, vamos ver aqui, esse aqui não deu, ó, esse aqui também não. Acho que vai ser um A0 a 1, também não. A0, ó, o A0 deu. Então, ok, esse tamanho cabe o nosso desenho, acho que é esse aqui. Vamos dar um ESC, desselecionamos. Com o Move de novo, vamos posicionar tanto a viewport quanto o título. Observe que o título ficou no modo layout. Tem pessoas que colocam o título junto do model, outras não. Não tem nem certo nem errado, é uma questão de preferência. Ok, muito bem. Então agora vamos voltar para o nosso PDF para ver a nossa fonte. O que nós vamos fazer? Ó, já fizemos a planta, né? Então agora vamos pegar esses elementos aqui, ó. Esses elementos, esses totens, né? São os projetos dos totens. Eles estão na 1 para 20. Então o que nós vamos fazer? Um retângulo e colocar, centralizar esses elementos e colocá-los em escala. Voltando para o AutoCAD, mesma coisa. Vamos checar se o layer está correto. Se porventura trocamos o layer, vamos lá de novo e deixamos o layer viewport ativo. Lembrando que essa separação de layers é importante, porque depois nós vamos desligar a borda da viewport. Ok, então vamos de novo lá. Layout, Rectangular. Vamos fazer um retângulo mais ou menos desse tamanho aqui. De novo, aparece nosso desenho lá dentro. O que a gente faz? Entramos na viewport, duplo clique. Vamos procurar aqui com o zoom, onde que estão os elementos. Olha, eles estão aqui. Deixamos mais ou menos centralizados. Não importa a escala ainda. E aqui embaixo vamos acertar a escala. 1 para 20. Ok, certinho. Trancamos a viewport para não ter problema. E agora a gente vai mover a viewport. Vamos lá. Vamos lá. Ok, acertamos aqui os cantinhos da viewport. Aqui, por exemplo, embaixo, ó, é um outro desenho. Como esse outro desenho está em outra escala, nós temos que colocá-lo em outra viewport. Só reforçando que lá em Model tudo está em verdadeira grandeza. Lá não tem escala de nada. Muito bem. Ó, acertamos então mais uma viewport com esses três elementos. Como ambos os desenhos, ambos não, todos os desenhos estão na 1 para 20, eu posso colocá-los então na mesma viewport. O que a gente faz agora? Vamos pegar os títulos. Comando Move. Selecionamos então esses três aqui, acho que são esses, isso. E vamos então posicioná-los aqui, depois a gente pode ajeitar, fazer um ajuste mais fino. Ó, ficou legal. Beleza. Ok? O processo é similar para as demais viewports. Ok. Voltamos aqui então com nossa prancha toda montada, exceto por esse elemento aqui que está faltando, que é um elemento lá de sinalização, que ele tem uma peculiaridade.
Para essas escalas funcionarem, aquela lista de escalas aqui, a gente tem que ter ambos os elementos desenhados em Model e no Layout na mesma unidade. Quer dizer o seguinte, se eu desenhar em metros em Model Space, a minha prancha e meu selo deverão estar em metros. Se eu desenhar em centímetros, mesma coisa. Acontece que nesse desenho, quem desenhou, quem montou esse elemento aqui, o fez em milímetros. Então vamos ver como é que eu sei isso. Então a gente vai ver essa peculiaridade aqui. Vamos entrar em modo. Então quando a gente olha todos os desenhos aqui, nós podemos medir aqui uma planta, por exemplo, vamos dar o comando dist aqui. Aqui, measure distance. Então vamos lá, por exemplo, vamos ver uma parede aqui. Vou pegar uma parede. Essa parede está ali com 29. Bom, o AutoCAD não tem unidades, então 29 o quê? Quilômetros, milímetros, hectômetros, centímetros. É uma parede, então eu sei que eu estou desenhando em centímetros. Uma unidade para mim, então, eu convencionei que uma unidade é centímetros. Muito bem. Quando eu vou aqui nesses elementos aqui, como esses totens, tem até umas cotas aqui. Ó. Se eu medir esse elemento de novo aqui, ó, eu vou ver que ele tem 55 o quê? Centímetros. Muito bem. Só que esse elemento aqui, observem essa plaquinha com relação ao tamanho da planta. É uma coisa enorme. Então, logo a gente vê que ela não está em verdadeira grandeza. Lendo uma cota, eu vejo aqui que ela está com 600. 600 o quê? Não pode ser 6 metros, né? Ela certamente tem 60 centímetros. Descobrimos então que a pessoa que desenhou esse elemento aqui, ao invés de desenhar na verdadeira grandeza, ou seja, se essa coisa, essa placa tem 60 por 45, faria com 60 unidades por 45 unidades. Acabou fazendo em milímetros, 600 por 450. Significa que nesse desenho ela teria 6 metros por 4,50 metros. Então, o que acontece? Se nós formos lá no nosso layout, vamos fazer a nossa viewport, layout, rectangular, aqui. Mesmo processo de sempre. Entramos na viewport, enquadramos mais ou menos o objeto que a gente quer. Vamos agora aplicar aquela escala automática que a gente tem aqui, de 1 para... O que tem que ser mesmo? Deixa eu me lembrar aqui. 1 para 5. Então, 1 para 5. Olha o que acontece. Não está certo. Por que não está certo? Porque existe uma conta que o AutoCAD faz aqui de aproximação para acertar a escala. Então, nesse caso, nós não vamos poder usar essa escalinha aqui. Vou aproveitar também dizendo que essa lista de escalas aqui, apesar de estar no AutoCAD desde 2010, talvez 2009, não me lembro, poucas pessoas usam. Então, a maioria, 90% das pessoas ainda usam um método desde que foi criado desde o AutoCAD 2010, que é o método manual de acertar a escala, que a gente vai usar aqui. Então, como é que a gente faz? Entramos na viewport e nós vamos digitar na linha de comando zoom 1 sobre, se nós estivéssemos com a mesma unidade, seria 1 sobre 5 xp. Esse sufixo tem que colocar sempre. Se nós fizermos isso, o que acontece? Fica errado. Ó, olha a aproximação. Como nós estamos com o desenho em milímetros, eu faço o seguinte. Zoom, Enter, 1 sobre 50 xp. E agora a gente está com esse elemento em escala. Apesar de nós lermos aqui à direita 1 para 50, isso não está na 1 para 50. Está na 1 para 5. Só que como tem essa relação entre unidades diferentes, ela é um múltiplo, a gente vai ler 1 para 50, mas não está no 1 para 50. Se a gente imprimir isso aqui, nós vamos ver, medindo com o escalímetro, que isso aqui está na 1 para 5. Depois, então, tem que ver a relação múltipla entre as escalas. Pode ser que alguém tenha desenhado em metros. Outro, lá sei eu, aqui foi milímetro, mas pode ser em metros, por exemplo. Então, vai depender
essa conta do zoom XP vai depender da relação entre as unidades de desenho. Muito bem. Então, ok, vamos dar um zoom extents aqui. Está tudo aqui para a gente imprimir. Vamos agora então congelar o layer da viewport. Duas maneiras. Ou a gente vem direto aqui, deixa um outro layer corrente qualquer e congela. Ou vamos usar um método mais rápido, usando esses iconezinhos de layer aqui. Vamos primeiro deixar um layer qualquer corrente. Ó, a gente clica aqui, clica em qualquer objeto, vamos clicar no selo. E imediatamente ali o layer corrente vira selo e agora sim eu posso congelar o layer da viewport. Então vou apertar aqui no cristalzinho de gelo, Freeze, seleciono qualquer viewport, ok, todas estão congeladas. Vamos lá. Então agora vamos lá. Vamos mandar imprimir. Ctrl P, que é o atalho universal para impressão, ou vamos aqui, ó, Output Plot. Ok, aparece uma caixa de diálogo aqui para a gente, onde a gente tem basicamente 4 coisas que a gente tem que informar para o AutoCAD. Qual é o plotter, ou a saída que a gente quer, o tipo de impressora, tamanho do papel, área, escala, então 5 coisas, e mais o padrão de linhas dele. Então, como a gente vai gerar um PDF, vamos escolher aqui uma impressora já nativa do AutoCAD, que é a DWG2PDF, essa aqui. Beleza? Escolhemos aqui o tamanho da folha. Nós temos, no caso aqui, um A0, então vai estar bem certinho um A0. Se quiséssemos alterar, basta vir aqui. A opção Layout já está montadinha, mas a gente poderia vir aqui em Window, ligar o nosso OSNAP, né? F3. Liga aqui, faz a diagonal oposta, ok. E aqui a escala. Tem várias maneiras, mais de uma maneira de entender isso aqui. Eu vou explicar aqui, eu entendo. Tem duas, é como se fosse uma tabela. Uma diz a unidade do desenho e outra quanto que vale em milímetros. Lembrem que eu estou falando, estou informando ao AutoCAD o model, o layout, ou seja, eu estou falando da minha prancha. Então, como é que a gente informa para ele? Uma unidade, a gente sabe que uma unidade é o quê? Depende do que a gente convencionar. Quando a gente mede a prancha, a unidade está em centímetros, então é centímetros. E ele pergunta quanto que vale em milímetros a tua unidade, ou seja, uma unidade do desenho vale quantos milímetros? Como eu estou em centímetros, 10. Então aqui é 1 para 10. Se nós estivéssemos com o desenho em model não, se a prancha estivesse em milímetros, nós teríamos 1 para 1. A famosa impressão 1 para 1. Ok, então nesse caso usamos 1 para 10, certo? Muito bem. O que mais nós temos que configurar? Aqui, ó, Plot Style Table, que é a configuração de canetas, de linhas. Nós vamos abrir aqui e encontrar o que a gente quer, ou criar uma nova. Outra hora nós vamos ver como fazer isso. No caso aqui desse desenho, é esta caixa padrão novo, onde que contém todas as penas. Muito bem. Vamos dar um preview. Ó, podemos aproximar, dar uma olhada se está tudo certo. Se as penas correspondem, dar uma última checada no desenho. Se estiver tudo ok, botão da direita do mouse. Ok, então, agora escolhemos Plot. Ele vai abrir uma caixa de diálogo. Vamos botar então nosso arquivo aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui impressão PDF, tá bom? Salvamos, ele vai gerar. E vamos lá na nossa área de trabalho, então. Está aqui a nossa impressão, ó. Vamos abrir. Está aqui o nosso arquivo. Se quiséssemos para uma impressora ou para um outro formato, nós teríamos que escolher a impressora correta. Então é isso aí por hoje. Até a próxima.